Eu quero ouvir o amém daqueles que vieram para adorar o nome do Senhor nessa tarde. Deixa eu ver. Amém. Olha, tem coisas que a gente faz na vida, no nosso dia a dia, que são para extravasar, para transbordar, para nos preencher, para compartilhar com outras pessoas, né? Tem vários momentos da vida que a gente faz isso. Eu gosto de passear, gosto de estar na natureza, gosto da minha sessão de terapia que eu tenho na semana, coloco um tanto de coisa pra fora. Mas quando eu venho pra cá, pra estar junto com os meus irmãos e adorar o nome do Senhor, eu venho porque eu quero transbordar, dizendo pra Deus tudo que Ele representa pra mim. E na bondade de quem Ele é, Ele aproveita esse momento singular e fala comigo e fala com você também. Eu convido você a se levantar, porque na primeira canção você vai ter a oportunidade de reconhecer, através de um punhado de notas, melodias e letras, o que Deus representa para você, e você vai poder exaltar o nome do Senhor. Então eu peço que você cante de um jeito que você nunca cantou, que você celebre o nome do Senhor, porque Ele está aqui para te ouvir, e que Ele seja adorado nessa tarde por essa igreja que ama a Jesus, amém? Vamos cantar juntos. Juntos Ele é Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. amém. E Ele é o Senhor. Canta com toda certeza do teu coração aí. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. E pode aplaudir esse Deus maravilhoso que é digno de todo louvor, de toda honra e glória. E diante desse Deus, tudo que a gente pode fazer é se entregar a Ele. E essa música é uma música que você canta tão bonito. Deixa eu ouvir você cantando assim, ó. Eu me rendo aos seus pés. E eu me lanço onde a gente se encontra, onde encontro meu refúgio. Jesus, canta assim. Jesus, eis-me aqui. Mais uma vez, Jesus.
Eis-me aqui. Todos juntos a ti. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. E agora eu quero ouvir esse coral de adoradores cantando assim. Eu me rendo, e Ele é tudo. E eu me lanço aos seus braços. Amém. Coisa linda, a ti eu vou clamar, todos juntos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Eu não sei se em algum momento você já se sentiu como eu me senti um dia. E eu estava frustrado, triste, aflito. Porque parecia que um caminho tinha se aberto e de repente tudo começou a desmoronar, tudo começou a dar errado. As coisas já não estavam mais acontecendo como eu tinha pensado e como eu achava até mesmo que era o plano de Deus para a minha vida. E no meio dessa angústia, dessa aflição, eu fui para o meu quarto. E eu estava clamando ao Senhor: Deus, me dá uma resposta. Me ajuda a entender o que é que o Senhor quer, porque está tudo dando errado. E eu tinha numa das prateleiras do meu quarto
uma caixinha de divinas promessas, vários papeizinhos, cada um com um verso bíblico. Sei quantos tem dessas caixinhas em casa aí, ou já tiveram. E no meio da minha angústia, e acho que Deus, com misericórdia, olhando para a sinceridade do meu coração, eu disse: Senhor, eu vou tirar um verso dessa caixinha. Fala comigo para acalmar o meu coração, para mostrar o que é que o Senhor quer. E eu lembro que eu tirei um verso, e esse verso está guardado no meu coração desde aquele dia. Você conhece esse verso? Talvez só não lembre da referência de onde ele está, mas ele está no Salmo capítulo 30, versículo 5. É a última parte do verso. E lá Deus dizia para mim assim: meu filho, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sol nasce a cada dia para avisar para nós que sempre existe chance de recomeçar. Que Deus pode fazer novas todas as coisas. Que Deus pode fazer tudo novo de novo. E para a alegria do meu coração, minutos depois, a resposta que eu tanto estava esperando, ela aconteceu. Ela veio. Talvez você veio aqui buscando essa resposta. Talvez você tenha chegado aqui e talvez fosse noite para você ainda. Aí Deus aparece e vem dizer para você que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Deus está preparando todas as coisas. Mesmo que seja noite, mesmo que nós não possamos ver, Deus trabalha em favor daqueles que o amam. Deus trabalha em favor daquele seu pedido. Deus trabalha para trazer para você a resposta que você tanto espera, que você tanto precisa. E no momento oportuno, um novo dia vai nascer. Novas chances, novas oportunidades, novos caminhos vão se abrir. Eu creio nisso, você crê também? É nessa certeza que eu quero convidar você para que nós nos ajoelhemos então e oremos ao Senhor. Querido Deus, o Senhor sabe como cada um de nós chegamos aqui nessa tarde. O Senhor sabe como está o nosso coração. O Senhor sabe também onde estão os nossos pensamentos, o que é que nos traz angústia, aflição, ansiedade. E nós queremos colocar tudo isso em Tuas mãos, Pai, porque o Senhor pode trazer um novo amanhecer para a vida de cada um de nós. Porque o Senhor pode nos trazer novas chances, novas oportunidades. O Senhor pode nos trazer respostas. O Senhor pode mudar corações e situações, e é por isso que nós estamos aqui. Porque reconhecemos que o Senhor pode todas as coisas. Reconhecemos o Teu infinito amor por cada um de nós e a multidão das Tuas misericórdias. Viemos aqui, ó Deus, para colocarmos em Tuas mãos aqueles pedidos que nós temos no nosso coração. Talvez alguns aqui estejam enfrentando até mesmo uma causa impossível. E nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor manifeste na nossa vida a Tua graça e o Teu infinito poder. Primeiro trazendo paz para o nosso coração, com a certeza de que o Senhor sabe de cada uma dessas situações, com a certeza de que o Senhor já tem a resposta para cada uma delas, e que o nosso coração possa descansar a partir de agora na certeza de que o Senhor trabalha em nosso favor, e que no momento oportuno nós possamos ver a manifestação do Teu poder em nossa vida. Cuida de nós, ó Deus, abençoa o Teu povo e continua abençoando tudo que ainda vai acontecer aqui. Que o Senhor toque a nossa vida, toque o nosso coração, para que de fato o Senhor fale conosco através das canções, através da Sua palavra que será aberta, através de cada ministração. Que tudo isso nos aproxime ainda mais do Senhor
e que o nosso coração esteja preparado para receber de Ti o pão da vida. Fica conosco, ó Deus, abençoa-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Uma reportagem na Gazeta do Povo
no dia 22 de maio de 2007, tinha como tema: médico opera joelho errado e diz que se distraiu. Problema era no joelho esquerdo. Paciente acordou, viu o direito operado. Médico diz que se distraiu em conversa antes da cirurgia. Como que seria você acordar pensando que ia ser um joelho e quando olho era o outro joelho operado? Mas é claro, nós não estamos falando sobre erro médico. A gente está falando sobre distração. Gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Nessas passagens está escrito a grande comissão. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Opa, caiu. Se vocês prestarem atenção, esse é o ponto central de toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. E isso impacta diretamente na nossa vida como comunidade, pois nos últimos tempos essa frase ela tem que estar firmada em nossos corações. Eu não sei se vocês sabem a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Semente. Mas ontem eu tive a curiosidade de estudar um pouco e descobri que em novembro de 2006, um grupo de pessoas resolveram fundar para atingir pessoas que geralmente não eram atingidas por uma igreja com uma linguagem um pouco mais tradicional. Eu não sei como que é a Nova Semente na vida de vocês, mas na minha, ela teve um impacto a partir de 2011, quando eu, estudante de medicina em Manaus, junto com algumas pessoas, resolvemos criar uma igreja que tinha o mesmo propósito de atingir esse público. Só que, na Nova Semente, a vida mais próxima foi a partir de 2017, que eu, junto com a minha noiva na época, viemos frequentar e ela teve um impacto muito grande na nossa vida, onde a minha esposa hoje, junto com a nossa filha mais velha, foram batizadas aqui. Essa igreja, ela transforma vidas, mas para isso nós precisamos investir a cada dia mais. Não só investir financeiramente, mas investir tempo, energia e principalmente oração. Coincidentemente, nós voltamos a fazer cultos sábado à tarde, que quando lá em 2006 eles começaram, foi justamente nesse horário que eles faziam o culto deles. Coincidentemente, nós estamos na primeira igreja adventista na cidade de São Paulo. E estamos praticamente fechando o ciclo aqui nesse local, para logo estarmos na nossa nova casa. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de passar na frente para ver como é que está o nosso novo templo. E convidaria vocês a fazer esse passeio, passar ali na frente, para logo estarmos também frequentando e estarmos todos juntos lá na casa. Mas para isso, nós precisamos da ajuda financeira. E aí gostaria de convidar vocês tanto para dizimar, mas também para ajudar a construção da igreja, lembrando que sempre quando vocês doarem, através de pactos e ofertas, não esquecer de colocar o número 48 centavos, que vai ser dedicado a isso. Agora, neste momento, que possamos ser liberais nesse investimento, para que possamos, a cada dia, crescer esse ministério para impactar
não só a minha vida, mas de todos nós e de outras pessoas que com certeza vão ser impactados. Neste momento, os diáconos passarão as salvas e, se você quiser doar, nós temos o Pix, que só é vocês apontarem a câmera e fazer as doações, que possamos ser liberais. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Senhor, queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de vida e saúde, e queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder dizimar e ofertar em Teu nome. Que isso possa ser uma bênção tanto na nossa vida como na vida de todos que participam desse ministério e esteja conduzindo a nossa vida. É isso que nós te pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém.
Na Casa é uma música muito especial. Levanta a mão se essa música é especial pra você. A música Na Casa que a gente canta aqui. Ó, praticamente todo mundo levantou a mão, né? Essa música, ela traz uma verdade espiritual muito potente, que revela a essência do reino de Deus. É por isso que ela fala tanto com a gente. Porque quando você vê o ministério de Jesus, é ele tendo encontro com pessoas marginalizadas, pessoas que o mundo não lia como pessoas valorosas, mas ele dizendo: olha, tem lugar no meu reino pra você. E essa música fala com a gente porque a gente se sente indigno desse reino também. Mas quando a gente canta que tem lugar na casa, reconhecendo esse presente, essa graça de Jesus, a gente se sente pertencente a um lugar e, poxa, tem lugar para mim nesse reino. A gente cantou numa semana de oração, na semana passada, de 4 dias, e tiveram vários batismos, pelo menos uns 25 assim, muitos mesmo. E alguns deles me chamou muito a atenção. Um foi de um senhor de mais de 70 anos, que havia tido contato com o evangelho pela primeira vez nessa fase da vida, fez o estudo bíblico e ele, com dificuldade de mobilidade ali, foi batizado, e era nítida a emoção da entrega, como alguém que passou a vida distante de Jesus, mas agora, nessa fase da vida, se encontrou, e agora falou: poxa, tem lugar para mim nesse reino, e ele se sentiu salvo no Senhor. Um outro batismo muito especial foi de uma mulher que morava na vizinhança da igreja, na mesma rua, do lado, há mais de 40 anos. E ela, durante 40 anos, ela dizia: eu ainda vou nesse lugar, vou conhecer, ainda vou. E o tempo vai passando, as prioridades vão aparecendo, a gente vai se esquecendo, né? Até que ela finalmente resolveu ir conhecer. E do primeiro dia que ela entrou na igreja, ela não conseguiu sair mais, e ela foi batizada nessa semana também. E foi muito bonito ver essa decisão. Mas teve uma outra que me emocionou ainda mais, porque era de um rapaz que estava junto com um grupo de pessoas adictas que estavam lá na semana de oração. Eles vinham numa van junto da equipe e iam para lá na semana de oração. E ele assistiu o primeiro dia falando sobre Jesus, no segundo dia, no terceiro e no quarto o peito explodiu e ele decidiu pelo batismo e foi batizado. E ele orava pela libertação do vício, das coisas que o prende aqui nessa terra, e foi muito emocionante. E ele, um ex-adventista, cantou do púlpito uma música, a gente cantou junto com ele, foi muito lindo, muito especial. Tem lugar na casa, né? A gente vai cantar essa música sabendo que Jesus está dizendo pra gente que tem lugar na casa pra gente. Tem lugar na casa pra você, e pra você que está assistindo tem lugar nessa ceia também. Você me acompanha assim? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Posso ouvir você? Há lugar na casa. Quando a gente tá junto. A esperança na casa, recomeço na casa. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, a solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do
vezes. A gente quer ouvir esse coral lindo cantando assim, ó. Continua cantando aí. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Quem tá na casa do Pai pode aplaudir aí. Tem lugar na casa pra mim e pra você. E existe uma verdade universal e que rege todo o universo, que é a de que Deus é santo, né? Eu queria te convidar a silenciar o seu coração e ter a percepção, pedir para Ele, para que você tenha a percepção clara da presença e da santidade de Deus. Quando a gente lê Isaías e a visão que ele tem diante do céu, ele vê os anjos cantando, e os anjos não estão cantando sobre a bondade de Deus, sobre o amor dele, sobre os atributos que ele tem, mas os anjos cantavam santo, 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 reconhecendo essa verdade universal de que Deus é santo. E quando a gente está perto desse Deus, a gente se sente indigno, né? É como quando você vai comprar uma roupa nova e tá com um sapato velho. Já aconteceu com você? Você coloca aquela calça bonita, aí você olha no espelho e fala: nossa, eu não sabia que meu sapato estava tão velho assim, precisando ser trocado já. Quando a gente está pertinho de Deus, a gente se sente assim, um sapato velho. Mas é aí que vem a beleza de quem esse Deus é. Porque mesmo sendo um Deus santo e puro, Ele resolve, escolhe ficar perto de mim e de você. E pelo contato e proximidade com Ele, a gente vai melhorando. E a continuidade do texto de Isaías diz que vem uma brasa viva do trono de Deus, que purifica os lábios de Isaías. E então ele é comissionado, ele fala assim: olha, vai lá, e agora conta para as pessoas do que você viu, vai abençoar mais gente, trazer mais gente para o meu reino. Quando nós reconhecemos que Deus é santo, a gente até se sente sujo no começo, mas é um abraço nele, e a gente é purificado, porque Ele é assim, Ele nos salva. Nós vamos cantar da santidade de Deus agora. E saiba disso, que nesse momento, se você quiser, uma brasa viva vai vir do trono de Deus e vai purificar você. Vamos cantar juntos. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado
Vamos falar com Deus? Querido e bondoso Deus, nós louvamos ao Senhor. Os anjos dos céus proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, Deus forte, digno de louvor e adoração. Aqui também nós tomamos este tempo, nós separamos este tempo no espaço para dizer ao Senhor que o Senhor é santo, que a tua santidade impressione a nossa mente, que a tua bondade nos constranja, que ao contemplar a sua santidade possamos ser transformados. Ó Deus, agora silencia as nossas preocupações, o nosso coração, para que nós possamos refletir, ser transformados ao contemplar cada lição que a tua palavra vai nos transmitir nesta ocasião. É o que eu peço ao Senhor, agradecido, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Que bênção estarmos juntos novamente. É sempre bom estarmos aqui louvando, adorando, não é? A parte da música, do louvor, é sempre marcante na nossa comunidade da Nova Semente, não é? E eu fico ali atrás assim, e as músicas elas vão mexendo com a gente, elas vão envolvendo a gente, não é? Que gostoso, que gostoso. Que bom que você veio aqui. Você está na Nova Semente, uma igreja da comunidade adventista do sétimo dia, que existe com um propósito. O propósito de que nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Para essa ocasião, nós vamos falar de um dos temas bíblicos que é o meu preferido. Esse tema mexe comigo. Isso me faz refletir em muitas coisas. Assim que, enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava pesquisando, revisitando algumas coisas, eu precisei fazer um esforço para selecionar algumas das lições que eu entendo que serão oportunas para nós, para a nossa comunidade, nessa ocasião. Eu tenho orado a Deus para que essa mensagem ela possa ser tão relevante para você, como ela foi relevante para mim, como ela tem sido relevante para os cristãos no decorrer do tempo. Nós vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa. Nós estamos numa série, né? A série Lições do Deserto, onde nós, a cada semana, então, nós experienciamos ali, junto com o povo de Israel, uma parte da trajetória deles, enquanto eles seguiam no deserto, rumo a Canaã. Hoje eu gostaria de fazer um recorte um pouquinho antes do deserto. Na verdade, o que eu vou falar para vocês aqui é sobre o que acontece justamente quando eles estão saindo do Egito em direção ao deserto, a Páscoa. E para isso eu gostaria que você já deixasse a sua Bíblia, aqueles que possuem seu smartphone, abertos no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 12. E eu gostaria de refletir com vocês um pouco, antes de chegar na Páscoa, sobre a questão do tempo e dos marcos temporais que Deus estabelece para o povo de Israel na Bíblia. No Egito, onde eles viviam, onde o povo de Israel viveu durante muitos anos, durante séculos, eles tinham uma noção de tempo onde o tempo ele era cíclico. Ou seja, eles não estavam tão preocupados com o tempo em relação a início, meio e fim. Para eles o tempo era repetitivo, então o tempo sempre voltaria, aqueles momentos sempre retornariam. Era assim que os egípcios viam o tempo, eles estavam mais preocupados ali com as atividades que aconteciam ao redor do Nilo, do rio Nilo. Por quê? Porque o tempo era cíclico, o tempo se repetiria. Essa ideia também ela estava presente com os gregos. Os gregos também não estavam tão preocupados na noção do tempo. Para eles o tempo era cíclico, o tempo não era um presente que tem um começo, um meio e um fim. Eles não viam o tempo como linear, viam como um círculo. A ideia também está presente nos hindus. Enfim, a ideia que eles têm é de que o tempo ele se repete. Agora, para o povo de Israel, para a noção bíblica, o tempo ele não é contínuo, ele não repete, ele não volta outra vez. Em outras palavras, aquilo que você experiencia hoje, esse momento aqui, nós estarmos aqui, esse tempo, este momento, nunca mais vai voltar. Nunca mais.
Nós estaremos em outro momento, reunidos em outros cultos. Essa data volta no calendário, mas esse tempo, essa experiência, ela nunca mais vai acontecer. Essa noção bíblica do tempo. Ele tem um início e ele segue uma linha para uma finalidade. E a finalidade na Bíblia é a volta, o aparecimento de Jesus, quando todas as coisas vão ser recriadas. Agora, paradoxalmente, Deus, ele não somente pede, como ele exige que o seu povo marque no tempo algumas festas, algumas celebrações, comemorações que lembrem o povo do que aconteceu no passado. E qual que seria a ideia? Bem, a ideia do texto bíblico não é que o tempo vai se repetir, nem que a experiência vai se repetir, mas a ideia do texto bíblico é de que o marco no tempo deveria lembrar o seu povo, os israelitas, de algumas situações, de alguns acontecimentos muito importantes. Então não é o tempo que volta, e sim a lembrança que volta, a recordação que volta. Entendem isso? De modo que o povo de Israel, eles tinham algumas festas, e provavelmente você já ouviu falar de algumas delas. Então, haviam algumas celebrações no tempo. Eu vou falar uma que não tem que ver tanto com o povo de Israel, mas foi incorporada para o povo de Israel, porque foi dada para todas as pessoas. O sábado. O sábado aparece já no capítulo 2 da Bíblia, e eles também seguiam. Só que depois do sábado, a segunda instituição que aparece no tempo, o segundo marco temporal, é a Páscoa. Depois da Páscoa tem a festa das primícias, a festa dos pães asmos, a festa das trombetas, a festa das semanas, o Yom Kippur, ou o dia da expiação, e a festa dos tabernáculos. Essas são as celebrações, os marcos que o povo de Israel, eles precisavam observar no tempo e que tinham lições importantes para eles. Alguns desses marcos, eles foram incorporados pelo cristianismo. O sábado, como eu já falei, não foi dado para o povo de Israel, portanto nós incorporamos, na verdade nós obedecemos. Então nós guardamos o sábado hoje, e o sábado ele tem um novo valor. Qual é o valor? Bem, Adão e Eva guardou o sétimo dia da semana. Eles guardaram o sétimo dia da semana por conta da criação. Então no sétimo dia eles lembravam de que eles foram criados por Deus. O sábado lembrava que eles deveriam parar aquilo que eles faziam cotidianamente, eles deveriam ter uma pausa para então celebrar um momento especial com Deus. Só que para nós hoje, o sábado, ele agrega uma outra celebração. É que ao observar o sábado, nós, sim, descansamos no fato de que Deus criou todas as coisas, mas também nós celebramos antecipadamente o dia em que Deus recriará, fará nova todas as coisas. Então o sábado ele agrega um significado. Uma outra instituição então, é a que nós vamos estudar hoje, é a Páscoa. Porque a Páscoa ela tem um significado para o povo de Israel, mas ela agrega significados para nós hoje. Então eu gostaria de ler com vocês este texto, para nós todos mergulharmos nessa experiência do que foi a Páscoa. Esse texto que eu separei, nós vamos ler então, é a primeira vez Deus está apresentando ao povo de Israel, eles estão de saída para o deserto, saindo do Egito, e Deus vai apresentar para eles como fazer, como celebrar a Páscoa. Vamos ler então? Êxodo capítulo 12, verso 1, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. E por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que todos o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, a gordura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão.
comê-lo-eis às pressas, porque é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, esta pessoa será eliminada. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia, e nenhuma obra nela se fará, exceto no que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardarei, pois, a festa dos pães asmos, ou pães sem fermentos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis estes dias das vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o 14 do primeiro mês até a tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. O verso 26 e 27, então, diz: quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Leitura um pouco extensa, mas super importante para a gente entender o que está acontecendo aqui. A Páscoa é dada para o povo de Israel no contexto da segunda praga. É que Deus usou Moisés para dizer para o faraó do Egito, olha, liberta o meu povo. E o faraó do Egito endureceu o coração. Ele endureceu o coração. Então o Senhor, para mostrar quem estava no comando, que ele estava no controle, começa a enviar uma série de pragas. Na verdade, cada praga, se nós formos analisar, é um ato de misericórdia, é uma tentativa de Deus de amolecer, de convencer, de persuadir o faraó a deixar o povo ir, a mostrar para ele a grandeza dele, de que ele está no controle. Mas o faraó cada vez mais endurecia o seu coração. E portanto o Senhor então, ele estabeleceu o dia que ele iria enviar a 10ª praga. E ele diz para o povo, ele diz assim para Moisés, avisa o povo, porque essa 10ª praga que eu vou enviar é definitiva. Nessa 10ª praga então, isso vai ser convincente, o faraó vai deixar vocês irem. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um cordeiro no dia 14 do primeiro mês. E agora esse mês, o mês de Nissan, que é mais ou menos ali o nosso março, abril, ele vai ser o primeiro mês, ele vai ser o principal dos meses. Por quê? Porque nesse mês eu tirei vocês da terra do Egito. Então esse agora vai ser o principal dos meses. No dia 14 vocês vão imolar um cordeiro, matar um cordeiro, pega o sangue do cordeiro e passa na verga da porta. Vocês vão passar nas vergas, vão passar nos umbrais da porta. Vocês vão marcar, vocês vão manchar a porta de vocês com sangue. O cordeiro vocês vão assar e comer com ervas amargas e com pão sem fermento. A erva amarga simbolizava justamente a amargura, o sofrimento que o povo de Israel passou no Egito. E o pão asmo, o pão que era feito sem fermento, simbolizava que eles estavam comendo as pressas. Esse é o princípio elementar, o fundamental. Não dava tempo de fermentar o pão. Eles deveriam assar o pão sem fermento, não dava tempo para levedar a massa. Eles deveriam assar o pão e comer com o lombo cingido, com o cinto apertado. Eles iam comer e eles iam sair do Egito. Essa era a ideia da Páscoa. E aí, o Senhor diz que o anjo visitaria no dia 14 o Egito. E quando o anjo destruidor, ele visitasse o Egito para matar, e ele ia matar, executar cada primogênito da família, e portanto com a morte trazer luto, dor, choro, sofrimento, ele iria olhar, e a porta onde ele visse, onde o anjo da morte ele visse que tinha sangue, ele pularia, ele passaria por cima, ele cobriria. Daí o nome Páscoa, porque Páscoa vem do original grego Pessach, que quer dizer justamente pular, cobrir, saltar. Isso significa que o anjo ele viria, ele visitaria todas as casas do Egito, e na casa onde ele visse o sangue do cordeiro, ele Páscoa, ele pula,
ele poupa, ele passa por cima. Então, enquanto que na casa dos egípcios morria um filho primogênito e por isso traria morte, luto, pranto, dor, na casa do israelita, o israelita que matava o cordeiro e manchava a porta com sangue, o anjo evitava, poupava, pulava, passava por cima. Por isso o nome Páscoa. Quer dizer pulo, passar por cima, cobrir, Pessach. Páscoa. Eu quero então conversar com vocês hoje sobre algumas lições que nós vamos tirar do que está acontecendo aqui, algumas lições da Páscoa. A primeira lição da Páscoa, e eu vou pedir licença para vocês por um motivo. Eu vou pedir licença para vocês para compartilhar uma lição do coração. E de verdade, o que eu vou falar aqui para vocês, primeiro se aplica a mim. Mas a gente precisa conversar sobre isso. A primeira lição que a Páscoa nos ensina, é que nós não somos tão bons assim como nós pensamos. Essa é a primeira lição da Páscoa. Para o povo de Israel, era necessário um cordeiro. Era necessário um cordeiro morrer. Era necessário um cordeiro para substituir a morte, o luto, o pranto, a dor. Aquele cordeiro simbolizava Jesus Cristo. Jesus Cristo que viria e morreria no nosso lugar. A morte de Jesus evitaria a nossa morte. A morte de Jesus traria de nós a vergonha, o medo, a insegurança. Na verdade, o cordeiro que apontava para Cristo deve nos lembrar, e essa talvez seja uma das lições principais da Páscoa: nós não somos tão bons assim. Após a Segunda Guerra Mundial, um homem chamado Adolf Eichmann, ele participou também ali de tudo que aconteceu no contexto da Guerra Mundial e do Holocausto. Terminando a guerra, ele fugiu para a América do Sul. Em 1960, ele foi encontrado e ele foi deportado para Israel, para que ele respondesse por tudo que ele tinha feito diante do júri, diante da justiça. Só que tinha um problema, houve um inconveniente. E o inconveniente é que eles precisavam encontrar uma pessoa que tivesse visto Adolf Eichmann fazer todas aquelas maldades às quais ele estava sendo acusado e sendo julgado. E é aí que eles encontraram um homem chamado Den-Hur, Yehiel Den-Hur. E eles então trouxeram Den-Hur para o julgamento. Então se configurou a sala de julgamento, o juiz, as pessoas, a reportagem, jornais, todos estavam ali querendo saber o que iria acontecer com aquela pessoa, com Eichmann, que tinha participado das conspirações do Holocausto. E então uma cena chocou todos os que estavam ali presentes. E chocaria também todo o Ocidente que ficou observando aquela matéria, aquela notícia. É que quando Den-Hur entra na sala de julgamento e ele vê ali a pessoa que estava sendo julgada, Adolf Eichmann, numa sala de vidro, o que ele fez impactou todos. Ele para em frente à sala de vidro, ele olha para aquele homem e ele se lança ao chão e ele começa a chorar. Ele começa a chorar como um menino, como uma criança. Ele se desespera, ele começa a chorar. Aquilo foi tão impactante que sem uma palavra ele alvoroçou todo o júri. Ele alvoroçou tudo o que estava acontecendo ali. Então, por um lado, ele chorava, a cena ficou dramática. As pessoas começaram todas a se movimentar, a se comover por ele, com ele. O juiz brandia o martelo pedindo ordem, disciplina. Depois que tudo aquilo passou, Eichmann foi condenado e executado. Só que alguns anos depois, um repórter resolveu chamar o Den-Hur para fazer uma entrevista. E aí ele aceitou, ele foi, e na entrevista, enquanto eles conversavam, em dado ponto da entrevista, o repórter perguntou para ele: olha, o que aconteceu naquele dia do julgamento? E passou o vídeo para que ele visse. Ele de frente ali para Adolf Eichmann, se jogando no chão e chorando.
E o repórter perguntou: o que aconteceu? O que te deixou daquele jeito? O que tornou aquela cena tão dramática para você? Você lembrou dos seus parentes que de repente ele teria matado ou ajudado nos planos de execução? Ou o que te tomou foi a raiva, o ódio de ver que aquela pessoa estava agora na sua frente? O que aconteceu com você? O que te moveu? A resposta de Adenor foi: eu chorei. Eu me desesperei, porque eu percebi que aquele não era um demônio como nós pensávamos, aquele era somente um homem. Eu me desesperei porque eu também sou homem, eu também sou uma pessoa, e eu posso fazer as mesmas coisas que ele fez. Eu me desesperei porque a maldade dele também está dentro de mim, é por isso que eu me desesperei. Nós somos pessoas más, nós somos intrinsecamente más, nós não nos tornamos bons, nós não nos tornamos maus, nós não nascemos e por isso nós somos maus, nós não nascemos e por isso nós não crescemos, e por isso nós nos tornamos pecadores, nós somos maus. Por isso o Cordeiro, por isso a Páscoa. Eu sei, é constrangedor, é difícil falar de pecado, mas a verdade é que existe muito mais pecado dentro de mim do que eu gostaria de admitir. A verdade é que existe muito mais egoísmo dentro de mim do que eu gostaria realmente de pensar. Mas pasmem vocês, isso é verdade com relação a mim e a vocês. A primeira lição do Cordeiro é de que nós não somos tão bons assim, por isso um Cordeiro. Nós não somos tão bons assim, por isso um Cordeiro precisou vir. Nós não somos tão bons assim, por isso que Deus enviou o que Ele tinha de melhor, porque nós não somos tão bons assim. Até o século XIX se pensava que se uma pessoa ela era má, era porque houve algum prejuízo no desenvolvimento dela. Então houve algum fator sociológico, de repente era uma pessoa pobre, houve um fator psicológico, de repente teve um prejuízo na criação, na família, nos pais. Então a interpretação até o século XIX é que se uma pessoa virasse um serial killer, um bandido, um assassino, era porque algum desajuste aconteceu na vida dessa pessoa. Só que, curiosamente, no nosso século, a coisa é mais relativista. Hoje, a pessoa, não é que uma pessoa ela é má porque aconteceu algo na vida dela. É que a maldade ela é uma questão de interpretação. Então, por exemplo, o terrorista, por um lado, por um ponto de vista, é na verdade um libertador, por outro ponto de vista. Uma pessoa que rouba, que assalta, que mata e que é um infrator, por um ponto de vista, por outro ponto de vista, é apenas alguém tentando sobreviver e lutando para dar uma melhor qualidade de vida para a sua família. É uma questão de ponto de vista. E o problema é que esses dois raciocínios, eles estão errados. O problema é que esses dois raciocínios eles estão equivocados. Na verdade, esses dois raciocínios eles são a epítome, o resumo do horror da nossa sociedade. É de que por um lado, se uma pessoa é má, é porque houve coisas, situações na vida dela que tornaram ela má. E por outro lado, uma pessoa é má porque não, na verdade é uma questão de interpretação. Se a gente olhar bem, o mal não existe, é relativo. O mal relativo está no olho de quem vê. A Bíblia, a Páscoa, nos apresenta uma mensagem dura, eu sei. Mas a mensagem é: nós somos maus, nós não somos tão bons assim. E é por isso que foi necessário um Cordeiro. E é por isso que foi necessário Cristo. Nós não somos tão bons assim. Mas quer saber? A mensagem da Páscoa também mostra para nós que nós não somos tão bons assim, mas poderoso é Deus. Poderoso é Deus para convencer, para transformar. Poderoso é Deus para nos capacitar. Poderoso é Deus para fazer com que em nós nasça, flua, seja criado, nós sejamos criados à sua imagem e semelhança. Poderoso é Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a mensagem da Páscoa, a primeira mensagem. Nós não somos tão bons assim, mas louvamos a Deus pelo Cordeiro. Porque se nós somos maus, se nós olhamos para nós e nós não encontramos como nos salvar, nós olhamos para Cristo. E em Cristo não há como se perder. Nós não somos tão bons assim. Por isso o Cordeiro. Por isso Cristo. A segunda mensagem da Páscoa, ela também está aqui no verso 3. Vamos ler mais uma vez? E o verso 3 diz assim:
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro de cada família. A segunda lição que a Páscoa nos traz é de que foi pago um preço muito alto para que nós tivéssemos a oportunidade de uma vida, para que nós tivéssemos esperança. Esperança a despeito de quem nós somos e esperança inclusive de viver num lugar melhor, com pessoas perfeitas, num ambiente perfeito, numa eternidade perfeita. Existe um detalhe aqui que a gente não pode passar por alto. E o detalhe é, o cordeiro, ele era morto no dia 14. No dia 14 do mês de Nissan. Só que esse cordeiro que era morto no dia 14, ele era separado por cada família no dia 10. Ou seja, o cordeiro ele ficava 4 dias sendo observado. Isso deveria constranger você. Isso deveria mexer com você. E eu vou te explicar por quê. O povo de Israel não era um povo fazendeiro. Eles não viviam da fazenda, de animais, de carne. Não. Nesse ponto da história, definitivamente, não. Então era um povo que eles tinham poucos animais. Poucos animais. Isso significa que o que Deus está pedindo para eles é que no dia 10, eles separem um cordeiro ou um cabrito e eles tenham intimidade com aquele animal. Isto é bem provável que no nascimento do animal ou na compra de um cordeirinho, apenas o pai da família fosse de fato lá para examinar o cordeiro, para verificar se está tudo certinho com ele. Só que o que o Senhor está pedindo aqui é que para que toda a família deve analisar, toda a família deve ter intimidade com o animal antes de executá-lo. Isto é, eles precisam separar o animal no dia 10 e 3 dias depois, no dia 14, eles vão matar e imolar um animal. Talvez fique mais fácil se eu disser para vocês que esse animal aqui, ele era parecido com o que nós temos hoje, uma relação que nós temos hoje com um pet. Você tem cachorrinho? Tem um gatinho? Eu cresci com pets. Na verdade, eu cresci com gatinhos e com cachorrinhos. E uma história com o meu cachorrinho me marcou. Spix, o nome dele. Deixa eu falar um pouco para você do Spix. O Spix era um cachorro que ele sabia como mexer com a nossa autoestima. É que quando chegava em casa, às vezes estavam todos dormindo, mas o Spix, ele saía correndo. E a gente mal abria o portão ali do corredorzinho pequeno que tinha, e ele vinha, e ele cheirava a gente, ele pulava na gente. Ele fazia você se sentir realmente especial. A raça dele, vira-lata. Ele vinha, ele corria, aquela coisa toda. E quando a gente dava o banho nele, ele se mexia todo com o pelo. Sabe, se você já teve essa experiência, você deve ter tido, né? Essa experiência com o cachorro. E ele se mexia todo e a água batia assim na gente. Era aquela festa. E daí, quando o Spix tinha ali mais ou menos uns 7 anos de idade, ele começou a convulsionar. Na verdade, assim, a primeira vez que eu vi, né, eu saí no corredor de casa, que tinha em casa, e ele começou a se bater assim, a boquinha dele a espumar, e aquilo deixou a gente preocupado. Na verdade, a primeira reação que eu tive foi medo, né, tive medo. Como aquela cena, ela se intensificou, a gente conversou com meu pai, e achamos por bem então levá-lo para o veterinário. E nós levamos ele. E quando chegou no veterinário, para essa consulta foi o meu pai e o meu irmão mais velho. E nessa consulta do veterinário, ele examinou o Spix, viu tudo lá que poderia estar acontecendo com ele, e ele nos deu uma notícia. E a notícia é de que o cachorro, nosso cachorrinho, o Spix, ele sofreria mais se a vida dele fosse prolongada. Então ele disse, neste caso, o melhor que tem, a melhor opção que tem para evitar o sofrimento dele é vocês, então, sacrificar. E aí ele comentou com a gente que ia dar como fazia isso, que levava, que dava uma injeção. Nesse tempo eu comportava, né? Eu vendia livros que eu estava tentando ir para a faculdade para fazer teologia.
Então eu não ficava em casa. Mas eu lembro bem como foi que aconteceu pelo relato do meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho que foi com meu pai num domingo. Ele conta que eles levaram Spix. E parece que quanto mais a gente convive com o animal, parece que não só ele se torna membro da família, mas como ele vai sentindo o clima, né? O animal parece que ele vai sentindo um clima, né? Meu pai pegou então o nosso cachorrinho e levou para o veterinário. E ele não estava agitado. Ele não estava eufórico. Parece que ele estava sentindo o que estava acontecendo. E quando eles chegaram ali, o meu irmão então me conta que na hora de entrar na sala, ele não conseguiu. Então ele meio que se despediu do cachorrinho, ele ficou olhando para o Spix, e aí daqui então, é meu pai que conta a história. Meu pai disse que quando ele entra na sala, e aí vem o médico, vem com a agulha e dá a injeçãozinha, e ele ficou olhando para o olhinho do Spix, enquanto o Spix ficava ali olhando para ele, como que numa conexão despedida em que não foi necessário uma palavra humana e nenhuma expressão daquele cachorrinho. Uma semana depois eu cheguei em casa. O clima em casa era um clima de luto. Era como se alguém da família tivesse morrido. Duro. Você já perdeu um pet? Você já precisou sacrificar um pet? Quando eu perguntei para o meu irmão como é que foi, sabe o que ele disse? Ele disse assim: deu dó. Deu dó. Levar o cachorrinho para ele ser sacrificado, deu dó. Essa era provavelmente a experiência do povo, das famílias que precisavam pegar um cordeirinho, separar o cordeirinho por 4 dias, que já estavam com eles, agora eles precisavam se identificar com o cordeiro durante aqueles 4 dias, para no 4º dia então eles matarem o cordeiro, pegar o sangue do animal morto e colocar na verga da porta. Talvez se nós perguntássemos para eles qual que é a sensação de fazer tudo isso, eles diriam: dá dó. Dá dó. Só que nós não podemos perder o fio da meada. Nós não podemos aqui nos concentrar simplesmente nessa história, porque nós não estamos falando da história triste de uma família que perde o seu pet, ou de uma família que perde um cordeiro. Nós estamos falando aqui, na verdade, de uma lição prática para todos nós do que Deus faria para nos salvar e para nos alcançar. É que na realidade essa é uma maneira pragmática de Deus de ensinar para a humanidade o que Ele fez quando Ele enviou o que de melhor Ele tinha, o que de mais perfeito, de puro que Ele tinha, aquele que compartilhava intimidade com Ele, um membro de sua família. Ele simplesmente, tão somente, completamente, Ele deixa o seu filho, Ele entrega o seu filho, Ele dá o seu filho para morrer pela humanidade, somente porque Ele amou. O que o texto está falando para nós é de um preço que Deus, que o Todo-Poderoso pagaria lá no universo, pagaria eternamente, antes mesmo da criação do mundo, para nos resgatar. E saber disso deveria te dar segurança, deveria te dar autoestima, mexer com a sua autoestima, deveria te dar paz, tranquilidade. Sabe por quê? Porque quando tudo deu errado com a humanidade, Deus ele não desistiu, por que Ele faria agora com a gente? Por que Ele desistiria agora de você? Olha, Deus poderia no plano da redenção simplesmente ter amenizado o peso da cruz, te excluindo do plano. Mas Ele não fez isso, Ele te incluiu. Então por quê? Por que você acha? Por que você acha que por conta de um pecado, por conta da sua situação, por conta do que você fez na outra semana, Deus ele desistiria de você se Ele não fez quando Ele poderia? Se Ele não fez quando estava em jogo a própria vida dEle? É por isso que a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus mesmo quem os justifica, porque Deus não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou para morrer por nós outros. Se Ele não poupou o seu filho,
ainda mais graciosamente Ele nos dará com Ele todas as coisas, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os potestades, nem os poderes do presente, nem os poderes do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso deveria ser um antídoto para nós quando nós pensamos que nós fomos longe demais. Isso deveria ser um antídoto para nós quando a gente pensa que a gente rompeu o limite com Deus. É que vira e mexe, a gente olha para a nossa vida e a gente pensa, eu não sou tão bom assim, e por isso a gente começa a simplesmente se afastar. A primeira percepção, sim, ela está correta, nós não somos tão bons assim, mas isso não deveria desencorajar a ninguém. Às vezes nós não conseguimos ir a Deus com pureza. Quando a gente não consegue ir a Deus com pureza, devemos ir a Deus com sinceridade. Sinceridade é o caminho da pureza. Talvez você não possa, você não consiga, você olha para o seu passado, para o que você fez na última semana, no último mês, e você não consiga se apresentar diante de Deus com pureza. Então vá a Deus com sinceridade. Sabe por quê? Porque se Deus, Ele não poupou o Filho dele, se Ele te incluiu no plano da redenção, por que você acha que Ele estaria menos disposto a te abraçar, a te acolher agora? Se Ele não deixou você na mão, se Ele não te excluiu quando Ele poderia ter feito? Nós somos pecadores, mas puro é Cristo que com o seu sangue nos liberta, nos purifica de todo pecado. O sangue do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro mostra que nós temos valor. Por um lado, nós somos desvalidos, mas não desvalorizados. Sim, nós somos desvalidos, nós temos limitações existenciais, a nossa percepção é limitada, os nossos recursos muitas vezes são limitados. Nós temos limitações na família, nós temos limitações para cuidar dos filhos, nós temos limitações com a nossa própria existência, limitações que a gente nem desconfia. Todos nós temos os nossos pontos cegos, nós somos desvalidos, mas não desvalorizados. Entende isso? E isso nos leva então à terceira lição da Páscoa, que é os pães asmos. Os pães asmos, ou os pães sem fermento, é justamente ali a terceira instituição temporal que nós vemos na história de Israel. A primeira, então, o sábado, que é dado não para Israel, mas para todos os povos. A segunda, a Páscoa, que nós assimilamos, porque marca, celebra o dia em que Deus ele passou por cima, primeiro, dos pecados do povo de Israel, e depois na cruz, ele passa por cima, cobre todos os pecados da humanidade. E o terceiro é a festa dos pães asmos. É que a cena dos pães asmos, ela é uma cena um tanto que dramática. A cena evoca aqui uma ocasião em que eles precisavam estar arrumados, com as malas prontas e jantar e comer rápido, com pressa, os pães sem fermento. Porque naquela noite, enquanto eles comiam, eles estavam se preparando para sair do Egito em direção para o deserto. E aqui então nós vemos o povo de Israel comendo, partilhando o pão, comendo do sangue do cordeiro, se alimentando das ervas amargas, passando o sangue na verga das portas. E a primeira lição eu compartilhei com vocês. Deus ele queria ensinar para o povo de Israel, mostrar para o povo de Israel que eles deveriam sair rápido. Eles deveriam comer e eles deveriam sair com rapidez, com agilidade. Não daria tempo para fermentar o pão. E nós poderíamos dizer, sim, está certo. Nós poderíamos dizer que o fato de comer rápido, de ir, poderia simbolicamente dizer para nós que nós precisamos nos afastar do pecado. Porque fermento na Bíblia simboliza pecado. Então, é como se Deus estivesse querendo mostrar ali que nós deveríamos, depois que nós passamos pela experiência de ser lavados pelo sangue do Cordeiro, deveríamos viver uma vida nova. E tá certo. Só que você percebeu que a Bíblia chama isso de festa. E mais, ela chega a dizer que o povo de Israel deveria comer pão sem fermento, não era apenas no dia 14. Eles deveriam comer pão sem fermento do dia 14 até o dia 21. Eles deveriam ficar uma semana em festa. Ou seja, Deus está chamando esse momento de festa. Vamos lá.
olha o que eu acabei de contar. Eu acabei de dramatizar para vocês como era para uma família israelita matar um animal, um cordeirinho. E agora, depois de participar de uma cena dramática dessa, Deus está dizendo para eles: façam festa. Façam festa. O cordeiro morre uma vez, mas vocês vão fazer festa durante 7 dias. Façam festa. Por que Deus está pedindo para o povo fazer festa? A Páscoa é tudo que a gente precisava. A Páscoa, ela é notícia boa para o pai desesperado com a salvação do seu filho. Deus, ele passou por cima. Deus, ele está disposto a cobrir pecados. Deus, ele está disposto a poupar vidas. A Páscoa é a melhor notícia para alguém que não consegue ter paz por conta de algo que fez na semana passada. Por conta de algo de um erro, de um trauma que sofreu na sua vida. E olha para si e não consegue mais lidar com isso. Está cheio de si, cheio da vida. A boa mensagem da Páscoa é que Deus, ele está disposto a passar por cima, a cobrir, seja lá o que você tenha feito, seja lá quem seja você. A Páscoa é a melhor notícia que nós precisávamos. Páscoa, ele passou por cima. A Páscoa é a boa notícia para quem se sente em dívida com Deus, em dívida com a vida e não sabe como agradecer. Páscoa. E sabe? De dívida paga, eu entendo. Quando eu estava na minha graduação do teológico, eu vivia devendo o colégio. Então, eu vendi livro todas as férias. Todas as minhas férias eu vendi livro. Só que não me bastava o que eu ganhava nas férias. Não me bastava. E eu lembro de uma férias que eu resolvi ir fazer esse trabalho missionário de vender livros educacionais, livros de saúde, lá no estado de Pernambuco. E quantas pessoas maravilhosas que eu conheci em Pernambuco. E estava indo tudo aparentemente bem. Consegui me envolver com as pessoas, com os irmãos da igreja, participava, e eu comecei a sair para visitar as pessoas, as empresas. Porém, no meio das férias, eu precisava vender muito, porque a minha dívida era alta. No meio das férias, eu fiquei doente. Mas eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu não conseguia andar. Oscilava entre febre, dor de cabeça. E uma preocupação ficava na minha cabeça. Como que eu vou pagar os recursos do estudo? Cada dia que eu acordava doente, cada dia que eu acordava mal e eu percebia que eu não conseguia sair, cada dia era uma lembrança de: eu tenho uma dívida para pagar no final desse mês. Cada dia que eu fico aqui é um dia menos de venda, é um dia que me custa muito caro. E aquilo ficava em mim, sabe? Me corroendo, me preocupando. Até que um dia, num desses dias pesados, o celular toca. Era o meu pai. O meu pai me liga, e tem coisa que é só o pai, né? Só a mãe. Eu não tinha falado nada, eu não tinha comentado nada com ele. E ele me liga e diz assim: meu filho, tá tudo bem aí? Só essa pergunta foi o suficiente para me fazer chorar. E eu fiquei ali com a voz embargada e eu disse: sim. E meu pai me fez uma outra pergunta: você tem certeza? Aí eu não aguentei. E aí, do jeito que deu, eu disse para ele: pai, eu trabalhei aqui, eu estou trabalhando, e acontece que eu fiquei doente. Eu estou muito doente já tem alguns dias. E eu estou esperando eu ficar melhor para eu conseguir então voltar para o trabalho. Porque na minha mente só tinha uma opção: era trabalhar ou trabalhar. Eu precisava do recurso para continuar estudando. E aí,
O meu pai disse assim para mim: quanto que você deve? E eu disse para ele. E aí ele falou algo para mim. Na verdade é uma frase que meu pai tem assim, que eu sempre me lembro, mas que me marcou nesse momento. Ele disse assim: filho, a gente tá junto. É isso, essa expressão. A gente tá junto. Pega, agora vai lá, compra a passagem, volta para casa, fica o restante das férias em casa. E esse valor aí eu vou pagar a dívida para você. Eu vou pagar. Só volta para casa. Pode sair daí, volta para casa. Enquanto eu ouvia aquilo do meu pai, por um lado, eu estava me sentindo aliviado, e por outro, eu estava me sentindo muito, mas muito constrangido, porque era muito dinheiro. Era muita grana. E eu ficava pensando, porque para mim eu tinha que fazer algo, eu tinha que valer aquilo. Como que eu ia sair no meio, tinha trabalhado quase 2 semanas e doente, e já voltar e ficar o restante das férias em casa, e meu pai dizendo que ia pagar todo o valor. Aquilo me constrangeu. Sabe o que eu disse pro meu pai? Pai, um dia eu vou te pagar isso, tá bom? Ele nunca me cobrou. Vocês acham que eu fico constrangido quando meu pai vem me visitar? Vocês acham que eu fico constrangido, que eu depois assim eu fiquei com vergonha do meu pai? Vocês acham? Lógico que não. Ele é meu pai. O que restava para mim fazer então? Usufruir de tudo que meu pai tinha me proporcionado. Eu nunca tinha pedido um valor daquele, uma soma tão alta para o meu pai, para pagar os recursos, para eu continuar estudando. O que restava para mim? Usufruir. Talvez essa história do pai não seja a melhor para alguém que cresceu e teve duras experiências, traumáticas experiências com seu pai. Mas talvez por isso Deus se identifique como uma mãe no livro de Isaías, quando ele diz assim: olha, ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho, todavia eu, como uma mãe amorosa, não me esqueceria de vocês. Eu não me esqueceria de ti. Talvez seja por isso que a festa durava mais do que o sacrifício. É porque a gente deveria lembrar na Páscoa que a Páscoa é a melhor notícia que você poderia ter. É a melhor informação que você poderia receber. Deus, Ele poupou, Ele evitou, Ele pagou a sua dívida. Ele não considerou o seu débito. Está pago. O que resta agora? O que eu faço agora? Usufrui. Vive. Sabe, a nossa experiência diante disso deveria ser a mesma experiência do povo de Israel. No verso 26 e 27 do capítulo 12 que nós lemos, diz que o povo, quando eles ouviram a mensagem da Páscoa, e quando eles ouviram que eles deveriam por 7 dias fazer festa, eles contemplaram, se ajoelharam e adoraram. É essa experiência. Essa é a notícia da Páscoa. Deus passou por cima, cobriu, não considerou, poupou as nossas dívidas. Essa a experiência que eu gostaria, inclusive, de convidar você com um sorriso no rosto, com uma voz vibrante, de experimentar, de declarar agora. Essa canção agora, ela diz assim: Senhor, eu vou a Ti para me entregar. Tu vens a mim por me amar. Na vergonha de quem eu sou. Não é essa a experiência do pecado? A gente fica com vergonha, a gente pensa em se afastar de Deus, e não é esse o problema, porque a gente vai se afastando, daí a gente se afasta de novo, a gente se afasta de novo. Não é assim? A gente fica constrangido. Na vergonha de quem nós somos, nós olhamos para o chão. É porque toda alma que descansa nela mesma afunda, mas a alma que se alicerça no que Cristo fez, em que Cristo é, ela consegue equilíbrio para respirar. Por isso que essa canção, ela diz assim, ela é oportuna porque ela diz: olha, na vergonha de quem sou, eu olho para o chão, mas na grandeza de quem és, me estendes a mão, me alcança, por mais profundo que eu esteja, me alcança, me faz voar junto do amor. Estando nele, eu sei quem sou,
eu sou teu. Vamos ficar de pé? Vamos adorar juntos? Vamos celebrar juntos? Páscoa. O amor me ama, o amor me amou. Estava longe, ele me alcançou. Pra não mais me preocupar com quem eu sou e me ocupar de quem eu posso ser. Vou a ti pra me entregar. Tu vens a mim por me amar. Na vergonha de quem sou, olho pro chão. Na bondade de quem és, me estende a mão e me alcança. Por mais profundo que eu esteja, me alcança. Me faz voar junto do amor. Estando nele, eu sei quem sou. Sou teu. O amor me ama, na cruz
Senhor Deus, graças te damos por este marco no tempo que nos faz relembrar que o Senhor está disposto a passar por cima, a pular, a não considerar, a poupar os nossos pecados. Obrigado porque a mensagem da Páscoa é tudo que uma pessoa insegura, tudo que uma pessoa com medo, é tudo que uma pessoa culpada, é tudo que uma pessoa desencorajada, é tudo que uma pessoa que experimenta o que é ser humano necessita. O Senhor está disposto a passar por cima. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Cordeiro. Que nós possamos a cada dia na nossa experiência lembrar: Páscoa. O Senhor está disposto a passar por cima, a perdoar as nossas transgressões, a nos refazer e podemos, portanto, nos encontrar em quem Tu és. Que o Senhor seja louvado, glorificado e exaltado em o nome de Jesus. Amém. Esta é a nova semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Jesus, vem Jesus. E Ele vem, né? Maranata, ora vem Senhor. Todo mundo junto? Vem Jesus.